Olá pessoal, nós vamos falar de hidrografia e na parte de hidrografia nós vamos falar principalmente dos rios. Aí nós temos aí a parte do conteúdo, a importância dos rios, abastecimento das populações, população humana especialmente, a irrigação do solo agrícola para o desenvolvimento da agricultura, a produção de energia, como a construção de hidrelétrica, por exemplo, produção de alimentos, a pesca também, e também da agricultura. E também os rios, vias de transporte, as hidrovias. E também pode ser usado para o esporte ou esportes e lazer, um banho de rio, uma pescaria, que essa pescaria tanto pode ser com o objetivo de capturar peixe para servir de alimento, como ser só uma pesca esportiva. Rios importantes. Eu citei alguns nomes porque se a gente fizer uma pesquisa, se você fizer uma pesquisa, nós vamos observar que as grandes civilizações, elas floresceram à margem de grandes rios. Exemplo, civilização egípcia no Nilo, aí a Índia, o Ganges, o Rio Amarelo na China, o Rio Jordão, lá no Oriente Médio, até hoje, o Rio Jordão, onde Jesus Cristo foi batizado. E hoje até ponto de disputa entre palestinos e judeus. Israel não deixa os palestinos a água do Rio Jordão. Tigres e Eufrates, ali na região da Mesopotâmia, entre rios, daí o nome Mesopotâmia. Rio Reno, o Rio Danúbio, o rio internacional por natureza, se não me engano, se não estou enganado, ele corta 7 capitais da Europa. E o velho Sena, que corta Paris. E entre outros, tem o Mississippi nos Estados Unidos, tem o São Lourenço no Canadá, o Rio Amazonas, o maior do mundo, aqui no Brasil, o Rio São Francisco, de grande importância, aqui no Brasil, especialmente na região Nordeste. E praticamente os rios, eles têm uma importância muito grande. Só para você ter uma ideia, quase todas as comunidades, as cidades, elas vão surgir à margem de rios, até pela questão do abastecimento da água. Aí a classificação dos rios quanto ao regime de alimentação. De onde vem a água dos rios? Da chuva, chamada pluvial, das chuvas. Isso é muito comum nas regiões tropicais, onde predominam as precipitações pluviais, as chuvas, é isso? Um regime nival, que os rios são alimentados pelo derretimento das neves nas altas montanhas cobertas de neve e nas regiões periglaciais. Quando chega a estação do degelo, aí aumenta o volume de água desses rios. E o plúvio nival. Desculpa aí que eu observei aqui um erro, mas já estava aqui agora que eu estou observando, que não é plúvio noval, é plúvio nival, que é quando o rio é alimentado pela água das chuvas, água das chuvas e resultante do derretimento da neve. Então, os rios, quanto ao regime de alimentação, tem essas 3 categorias. Quanto ao escoamento, nós temos, quanto ao escoamento dos rios, 4 categorias importantes. Rio perene, aquele que nunca seca, típico das regiões de climas úmidos. Os rios periódicos ou temporários, seca na estação sem chuvas, não é isso? Os rios intermitentes, e aqui tem eu queria chamar a atenção para você pelo seguinte: algumas questões de vestibulares, eu já vi algumas questões, especialmente quando falo do rio aqui do sertão nordestino, que eles usam o termo intermitente como sinônimo de temporário e periódico. Mas, tecnicamente, o rio intermitente é mais comum, aliás, não é mais comum
tecnicamente está mais correto você dizer que rio intermitente é um rio que tem o seu leito interrompido num determinado ponto do curso. O curso do rio é aquela área da nascente até a foz. Aí tem o leito escavado e num determinado ponto o rio desaparece, geralmente infiltra. Isso quando tem um cordão de dunas, ou dependendo do tipo de rocha, simplesmente você vai no rio, o rio acabou. E quando você transpõe essa parte aí, você volta até a nascente do rio novamente. O rio passou de forma subterrânea. Aí sim, é o típico rio realmente intermitente. Entendeu? Isso aí. Mas, lembrando, se tiver uma questão de marcar uma única questão, uma múltipla escolha ABCD, por exemplo, ABCD, e não tiver periódico e nem temporário, e no lugar tiver intermitente, os rios do Nordeste são intermitentes, é aceitável. Agora, essa questão aqui específica para você dar as classificações, os conceitos corretos, naquela questão de relacionar duas colunas. A coluna 1 relacionar com a coluna 2. A coluna 1 tem os conceitos e a coluna 2 a característica do rio. Entendeu? E o quarto rio, o rio efêmero, aquele rio que desaparece ou escoamento do leito. Esses rios são típicos das regiões desérticas, os desertos áridos, bem áridos, que as chuvas acontecem num intervalo de tempo muito pequeno. Só que quando ela acontece é de forma torrencial, né? Aquela chuva que cai de uma vez, isso às vezes cria verdadeiros caudais, verdadeiros rios. Mas cessada a estação da chuva, que às vezes demora menos de um mês, aí passa um ano sem chover, aquele rio, a água, boa parte evapora logo, rapidamente, outra parte infiltra, que geralmente quando é no deserto arenoso, a água infiltra rapidamente e o rio seca. E depois de seco, passa vários meses, o vento vai trazendo partículas de areia, né, o processo de transporte desse material pelos ventos dos desertos, e acaba assoreando aquele leito, e eles às vezes desaparecem completamente. Quando retorna a estação das chuvas, escava outro leito, às vezes não é necessariamente onde era o leito antigo, são os rios efêmeros ou esporádicos. Desculpa, outro pequeno erro aqui na hora que estava sendo feito aqui a edição do PowerPoint, tem a classificação dos rios quanto à alimentação. Não é quanto à alimentação, pessoal, desculpe, mas é só corrigir. É quanto, né, o relevo. Nós temos duas categorias de rios: rios de planície e rios de planalto. Os rios de planície naturalmente favorecem a navegação, a construção de hidrovias. É um rio navegável, naturalmente navegável, um rio, né, com gradiente menor, as águas são mais tranquilas, mais calmas, favorece a navegação. Enquanto que o rio de planalto, ele favorece mais a construção de hidrelétrica, né, porque tem as cachoeiras, principalmente, isso favorece a construção de hidrelétricas. Porém, a engenharia, ela vai arranjar soluções e qualquer um dos rios, eles podem perfeitamente servir os dois propósitos, tanto para a construção de hidrovias, desde que ele seja perene, como produção de energia. Para transformar um rio de planície num rio onde você vai construir hidrelétrica, constrói-se uma barragem para gerar as condições de instalar, né, lá a hidrelétrica, as turbinas para gerar energia, a partir da força da água. Se for um rio de planalto, ele constrói uma eclusa. Uma eclusa é mais ou menos o seguinte: a jusante da cachoeira, ou seja, abaixo da cachoeira, constrói-se uma espécie de barragem com comportas. E quando o navio chega, o que é que faz? Ele entra naquela área, fecha-se a comporta, e aí quando fecha a comporta, o nível d'água vai subir até nivelar com a parte mais elevada, e o rio segue o seu curso, né, acima da cachoeira. O rio não, o navio, desculpem. Do mesmo jeito, quando o navio vem no sentido nascente-foz, ele, quando chega próximo dessa área aí, ele se comunica com a pessoa que controla lá a eclusa, eles fecham. Quando o navio chega, aquele suposto lago já está nivelado, ele entra ali, abre-se as comportas e o navio a água vai descendo o nível da água e o navio continua o seu curso, o barco continua o seu curso.
Mas quanto ao relevo tem isso. E uma coisa interessante, o relevo brasileiro tem uma predominância muito grande de planalto, por isso que o Brasil tem um significativo potencial hidrelétrico, porque tem rios dessa condição. O esquema, antes eu queria, aqui depois eu retorno. Parte de um rio, nós temos as partes de um rio. A foz, né? Nós temos a foz, que é onde o rio deságua, a nascente, as margens, né? Tanto a margem direita e a margem esquerda. Como é que eu sei, professor, identificar a margem de um rio? Depende para onde eu estou me deslocando, não. O critério é você sair da nascente em direção à foz. Quando você sai da nascente em direção à foz, o seu lado direito é a margem direita, o lado esquerdo é a margem esquerda. Quando você vai subindo da foz em direção à nascente, só você trocar a mão. A margem direita fica na sua mão esquerda, mas não precisa separar essa confusão toda. Aí nós temos o leito menor, que é a calha do rio propriamente dita. Aquela leito que o rio escavou propriamente dito para ficar a água escoando totalmente. E o leito maior, que seria a várzea, que agora sim. Agora nós temos, né, aqui a várzea, dando um exemplo. O que é a várzea? Tem o leito, no primeiro desenho, em cima, nós temos aí o leito, daí seria o leito menor, o rio está com um pouco de água. E tem aí onde tem essas duas setinhas indicando essa parte que não tem água ainda, isso daí seria a várzea. Mas observe que aí já seria uma cidade, um rio que passa no meio de uma cidade. E tem casas construídas do lado e do outro, que não era legal. Por quê? Porque quando se constrói nessa área, olha no segundo desenho, o rio já está aumentando o volume de água, e o resultado, as primeiras casas que a gente está vendo, aí já estão praticamente alagadas. E aí a ocupação dessas áreas, que não deveriam ser ocupadas, acaba gerando problema. Do tipo, a erosão das margens vai aumentando, faz o rio ficar assoreado, o rio fica mais raso. Aí quando vai chegar um momento que esse rio está tão raso que quando chegar a estação das chuvas, ele vai encher, aquele leito, que o chamado leito maior, ele não suporta mais, e aí a água já transborda. Observe que aquelas casas que antes estavam bem distantes do rio, lá no primeiro desenho, a água já chegou lá, já provocou alagamento. Por isso que nas cidades, por conta desse esquema, quando tem rios, tem tantos problemas de alagamentos, de inundações nas cidades, quando passa o rio nessa cidade. Aí nós temos agora capacidade energética de um rio. O que é que nós chamamos capacidade energética de um rio? É a capacidade que o rio tem de realizar os trabalhos do rio. Quais são os trabalhos que o rio realiza? Erosão, transporte do material erodido e a sedimentação. E isso depende da parte do rio onde estamos. Lá na nascente, até dá para fazer a relação, por isso tem esse nome. Lá na nascente onde o rio nasce, juvenil, o rio está indo com toda a garra, com toda a força, e está pegando a rocha sem pena, e está desgastando a rocha, erodindo a rocha. Predomina aí no chamado alto curso do trabalho de erosão. No meio, na metade, digamos assim, do curso do rio, aí o rio já está um pouco mais tranquilo, já está mais maduro, já diminui, né, a força dessa água, por conta da declividade já vai diminuindo, o gradiente vai diminuindo, aí já diminui o trabalho erosivo, embora ainda tenha erosão, mas aí já está praticamente, o que predomina é o transporte dos sedimentos que o rio tirou com a erosão durante as chuvas, lá na nascente do rio. Aí nós temos predominantemente o transporte, que é no curso médio. E lá perto da foz, aí o rio, né, daí ele está dizendo senil, que essa idade do rio não tem nada a ver com a idade cronológica, essa capacidade energética. Aí o rio senil, o rio já está velhinho, já está se acomodando, já vai procurando o seu leito, já não pega mais as rochas, não destrói mais, está tudo ok. Aí onde faz o quê? Praticamente é só o trabalho de sedimentação, se acomodando aí naquele leito, formando as bases, ou dependendo, até formando os deltas. Entendeu? E aí nós temos outra característica importante, são os problemas, né? Os problemas dos rios. Nós temos dois grandes problemas. O assoreamento, aquilo que eu falei. Observe que há um desmatamento desse rio. Quando esse rio é desmatado, as margens do rio é desmatado,
acaba a proteção da margem, aumenta a erosão e o material erodido acaba sendo depositado no rio, provocando o assoreamento, aterrando o rio, aquilo que eu disse. Isso é um problema sério que acontece. E outro problema grande, olha esse absurdo, olha a imagem desse rio, a poluição, né? E infelizmente isso acontece em vários rios do mundo, principalmente que passam dentro de cidade. Se vocês pegarem, colocarem aí, né, no Google, poluição dos rios, vocês vão ver coisas absurdas, beleza? Então essa seria mais ou menos aí o que nós estamos falando dos rios. E aqui, pessoal, vocês vão dar uma lida nos exercícios, porque eu disse que esse tem um texto, eu não vou ler, senão fica muito longo. Aí aqui, qual seria a resposta? Pessoal, a resposta dessa questão é o item D. 1, 2, 3 e 4 estão verdadeiros. O errado seria só o 5. Depois, se você tiver alguma dúvida, vocês podem depois ir lá no meu canal, que vai estar lá no YouTube. Franzé Teixeira Show. Vão lá, dê uma olhada, se tiver alguma dúvida, né? Aí vocês, quem for principalmente meu aluno, manda uma mensagem: ó, Franzé, eu queria que você respondesse isso. Vamos para a segunda, né? Tem a segunda questão, tem o mapa das principais bacias, né, que eles chamam regiões hidrográficas do Brasil, são 12. E tem essa seta AB, e ele pergunta essas 3 bacias quais são. Questão de localização. Essa resposta aí, vou dar esse uma lida que eu já vou explicar. Essa resposta aí, qual é essa bacia? Do Tocantins, Araguaia, que é a do meio de São Francisco, e a última são as bacias do leste, né? Bacias do leste, que são várias. A terceira questão está aí também, está falando dessas. Aqui, a terceira questão, a resposta é falando do rio Amazonas, né? A questão falando especificamente do rio Amazonas, o maior rio do mundo, todo mundo sabe, e tem as características. E, por último, né, o regime fluvial sofre considerável influência das condições climáticas. Os rios que se locam do Brasil Central para o Sul são submetidos ao regime do tipo. Que regime é o Brasil Central, onde tem o cerrado, o clima lá é o clima tropical. Então, o regime tropical a gente já fica sabendo, se tiver outra relação, que aí seria o quê? Seria exatamente um rio predominantemente pluvial, de regime pluvial. Entendeu? Então, pessoal, esse resumozinho bem rápido eu deixei aqui no meu canal. Quem assistiu às minhas aulas normais já viu, aqui era só fazer o resumo e dar a resposta. Valeu, até o nosso próximo encontro. Vem já outro videozinho desse que eu vou sempre fazer isso. Beleza? Tchau, pessoal!